Na semana passada, a gente constatou que o ciberespaço, hoje colonizado por interesses comerciais e políticos, está cada vez mais eivado de relações assimétricas, que revelam uma grande concentração de poder nas redes. Essa concentração de poder tem beneficiado as forças conservadoras e de direita. Hoje nós vamos ver de que forma a direita, no plano mundial, assumiu protagonismo nas redes, tirando proveito das novas tecnologias para impor seus propósitos políticos. Vem comigo, eu sou Fábio Palácio e começa agora mais um Cultura em Movimento. No primeiro programa desta série sobre as redes, nós vimos que a Web 2.0 elevou a produtividade de convocatórias e ações políticas, principalmente junto ao segmento juvenil. Porém, parece claro que as forças conservadoras e de direita tiraram maior proveito das tecnologias interativas nos últimos anos. Existe uma percepção difusa sobre esse fato, comprovada numa pesquisa sobre o fenômeno do ciberativismo que eu realizo desde 2020, junto a movimentos juvenis de direita e de esquerda. Quando indagados sobre quem teria tirado maior proveito das possibilidades abertas com as novas tecnologias digitais, jovens da União da Juventude Socialista, uma organização de esquerda, em sua grande maioria, respondem que o ativismo digital foi mais vantajoso para a direita, como vocês podem ver no gráfico. Essa percepção também surge forte em entrevistas com jovens ligados a movimentos de direita, como o MBL. Aliás, pessoal, o próprio MBL foi um dos vetores dessa penetração da direita nas redes. A meu ver, este e outros movimentos do campo liberal conservador se beneficiaram de um discurso triunfalista sobre as redes sociais. Discurso este que contribuiu para a construção de uma imagem positiva acerca dos atores que se utilizavam dessas tecnologias. A narrativa de jovens modernos e conectados, munidos de modernas ferramentas interativas, foi reforçada pelo jornalismo, desde a época da chamada Primavera Árabe, por meio de expressões como os guerreiros do Facebook. Mas essas metáforas estavam eivadas de tecnicismo. Elas acabaram contribuindo para uma fixação nos meios utilizados, ocultando as intenções políticas desses movimentos, que muitas vezes eram movimentos postiços, sem história ou tradição de lutas, e cujas bandeiras não coincidiam com os reais anseios da população. É preciso, portanto, considerar que as novas tecnologias são empregadas em ambientes socioculturais específicos. Esses ambientes estão eivados de relações de poder, poder econômico e poder político, que por sua vez andam entrelaçados e promovem as concepções dominantes na sociedade. Os poderes econômico e político não tardaram a ver nas redes um espaço privilegiado para a afirmação de seus interesses e correram para colonizar o espaço virtual. Os promotores desses interesses logo perceberam que os modelos de Big Data, antes empregados no comércio de mercadorias, podiam ser igualmente usados na venda de ideias e ideais. E aqui eu abro um parêntese. O termo Big Data é amplamente utilizado e você certamente já deve ter ouvido falar dele. Mas o que é exatamente isso? Big Data é o termo usado para descrever quantidades massivas de dados eletrônicos, indexáveis e pesquisáveis por meio de sistemas computacionais. Esses dados são armazenados em servidores e analisados por algoritmos. Esses dados, uma vez submetidos a exame com o uso de algoritmos de inteligência artificial, podem resultar em padrões psicométricos bastante precisos de indivíduos ou grupos, detectando seus gostos, suas afinidades e suas presunções, de modo a utilizá-los na tomada de decisões e na gestão de comportamentos. Esse processo se denomina Data Analysis.
Métodos de data analysis empregados pela empresa Cambridge Analytica foram apontados como decisivos, tanto para a vitória do Brexit quanto para a eleição de Donald Trump em 2016. Há evidências de que essa empresa, a partir do exame de dados disponibilizados na internet, criou perfis de personalidade usados para confeccionar anúncios políticos customizados, muitos deles baseados em apelos emocionais ou informações falsas. Esses anúncios foram direcionados a milhões de eleitores. Alguns descreveram as ferramentas da Cambridge Analytica como software de leitura de mentes, uma máquina de propaganda baseada no uso de inteligência artificial como arma que virou o mundo de cabeça para baixo, saturando os eleitores com mensagens cuidadosamente elaboradas. A grande novidade do Brexit e da eleição de Donald Trump foi a descoberta de que a associação entre Big Data e redes sociais, que já havia sido decisiva para manipular mercados e até para causar terremotos financeiros, era também utilizável em processos deliberativos. Um novo capítulo dessa história aconteceria no Brasil, com a eleição de Jair Bolsonaro à presidência da República. Hoje sabemos, através do trabalho de jornalistas como Patrícia Campos Melo, que certos métodos de propaganda que já eram antes utilizados no Facebook foram adequados a aplicativos como o WhatsApp e utilizados nas eleições brasileiras, contribuindo para a vitória do candidato da extrema-direita. O estratagema pode ter sido deflagrado a partir de contatos da campanha de Jair Bolsonaro com Steve Bannon, estrategista-chefe da campanha de Donald Trump e ex-membro do Board da Cambridge Analytica. Em todo caso, é certo que, conforme relatam cientistas brasileiros em pesquisa divulgada em 2018 no New York Times, durante as eleições presidenciais, o WhatsApp foi usado para espalhar quantidades alarmantes de desinformação, rumores e falsas notícias. Essa questão tem levantado muitas preocupações em relação às eleições brasileiras deste ano. Há quem diga que, novamente, o WhatsApp pode ser usado para envenenar o debate público eleitoral, mesmo com as promessas do Judiciário de punir duramente as candidaturas que apostarem na disseminação massiva de fake news. É nesse contexto que se revelam, de imensa atualidade, as preocupações expressas por Adorno e Horkheimer já em meados do século passado, quando alertaram para a disposição enigmática das massas educadas tecnologicamente a deixar dominar-se pelo fascínio de um despotismo qualquer. Em nosso tempo, pessoal, novas tecnologias de informação e comunicação irrompem a todo momento. Como meios avançados de produção da cultura, elas são decisivas para a conformação das ambiências em que se dá a fabricação de consensos. Nesse sentido, as novas tecnologias podem servir à transformação de instituições, políticas e usos, mas podem igualmente, na direção inversa, reforçar as formas e os significados que fundamentam a ordem existente. A depender do contexto social em que se inserem, os meios de comunicação podem servir à ampliação ou à restrição da democracia. Podem contribuir para a difusão da informação e do saber, ou, paradoxalmente, proporcionar o mergulho de populações inteiras nas trevas da estupidez. Nada disso está diretamente inscrito na tecnologia. Enquanto vivermos sob o velho arcabouço social, político e ideológico, a tecnologia não poderá libertar o ser humano. Ela jamais fará isso por si própria. Tecnologias libertadoras só são possíveis com relações sociais libertadoras. Espero que você tenha gostado desta série de 3 vídeos sobre o ativismo nas redes. Se você não viu os episódios anteriores, eu te convido a conferi-los aqui mesmo no canal da TV Grabois. E claro, não se esqueça de deixar sua curtida, seu comentário e de compartilhar o vídeo com as pessoas próximas. A gente se vê na próxima quinta-feira com mais um Cultura e Movimento.